Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Eu sou o pastor José Lauro e sejam todos bem-vindos ao canal. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, faça o seu comentário, a sua pergunta. Isso é muito importante para nós aqui do canal e você ainda vai ser notificado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos um vídeo. O livro do profeta Sofonias traz algumas informações interessantes para nós estarmos observando. O seu título ele é dado por causa do autor, o profeta Sofonias, cujo nome significa Jeová esconde ou Jeová protege. Ele escreveu esse livro entre 630 e 625 a.C. O profeta Sofonias ele tem uma linhagem aristocrática, digamos assim, porque ele se identifica como tataraneto de Ezequias. Sofonias 1:1 nos confirma isso, sendo este um piedoso e muito popular rei de Judá. Nós podemos ler sobre Ezequias a partir do segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, e que ele foi um rei na época de Isaías, 70 anos antes. Ele profetizou durante o reinado de Josias, tendo exercido seu ministério no início do ministério de Jeremias. Provavelmente era nascido em Jerusalém, devido ao fato de ministrar nessa cidade, e de estar bastante familiarizado com o seu povo, suas características e conhecer a distribuição física da cidade. Corajoso e bravo, Sofonias é um verdadeiro exemplo de uma pessoa de compromisso e fé. O profeta provavelmente auxiliou Josias a compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática na vida do povo. A mensagem desse profeta de Deus, juntamente com Jeremias, possivelmente foi inspiradora e instrumento do Espírito Santo para a reforma religiosa promovida pelo jovem rei Josias. Aí a gente vai ver uma situação, como era o cenário político. Um certo autor chamado Stanley Ellison, ele afirma que o cenário mundial passava por profundas transformações, tanto na parte internacional quanto nacional. A Assíria estava em declínio, a Babilônia ascendia ao poder sob Nabopolassar e o Egito penetrava na Palestina, mas não de modo eficiente. Judá tinha se enfraquecido durante o longo reinado de Manassés e era praticamente um vassalo da Assíria. E Josias começou seu reinado de 31 anos em 640, com 8 anos de idade diante de uma nação muito enfraquecida, tanto política quanto moralmente. A segunda parte que nós temos que observar é o cenário religioso. Havia no tempo de Josias e, consequentemente, no de Sofonias, injustiças, como o cúmulo do rico explorar os pobres, a corrupção moral em várias áreas da sociedade. O rei Manassés, que reinou de 697 a 642, havia levado o povo de Judá a afundar-se cada vez mais na idolatria e na adoção de ideias e de costumes estrangeiros. Ele era um homem perverso, que rejeitou os caminhos do pai e permitiu que a terra se corrompesse completamente. Foi também instrumento para reintroduzir práticas religiosas pagãs como adoração a Baal, astrologia, adoração de espíritos e até sacrifícios de crianças. 2 falsos deuses estavam tomando conta do coração do povo. O primeiro era Baal, Sofonias 1:4, o deus cananeu da chuva, e Milcom, o deus dos amonitas. E a gente vê lá em 1 Reis 11:33 e Amós 5:26. E a religião de Judá estava dividida. Havia adoradores de Baal, Sofonias 1:4, adoradores de Milcom, Sofonias 1:5, adoradores dos exércitos do céu, as estrelas e os astros, Sofonias 1:5, os que faziam mistura da adoração de Jeová com outros deuses, num sincretismo religioso, digamos assim, no versículo 5, e os que não queriam seguir a Deus, sendo indiferentes, no versículo 6. Então essa era a situação religiosa
que estavam ocorrendo em Judá. E aí a gente vê a outra situação, que é a reforma de Josias. O rei Josias ele começou uma reforma em seu tempo. Ele ouviu a leitura do livro da lei por Safã e após a leitura rasgou suas vestes. O rei ficou profundamente tocado e sensibilizado pela palavra e profundamente entristecido. Ele deu a Ilquias, o sacerdote, Aicã, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. E Josias procura então reverter a idolatria. Baxter afirma que a atitude de Josias de proibir os desmandos religiosos de Judá e de reorganizar a religião conforme as antigas tradições certamente foi um grande começo. Mas nem mesmo um rei pode organizar um verdadeiro avivamento. O momento na época de Josias, então, foi uma reforma, mas não foi uma regeneração. Ela não penetrou na vida íntima da nação. Isso ficou claro em Jeremias 3, versículos 6 e 10. O fluxo da iniquidade continuou sem nenhum impedimento. O juízo, então, ficou inevitável, embora a tempestade não desabasse, senão depois do fim do reinado do bom rei Josias, né? Portanto, não ficamos muito surpresos com o fato de que o profeta Sofonias não menciona essas reformas externas. O seu olhar perspicaz não o deixou em dúvida quanto ao verdadeiro estado da vida da nação. Era uma reforma externa, patrocinada pelo rei, em vez de um verdadeiro avivamento espiritual no meio do povo em si. E aí a gente parte para uma outra situação, que é o dia do Senhor. 3 profetas falaram do grande dia do Senhor. Joel, que escreveu em 835 a.C., capítulo 2, versículo 31. Sofonias, 630 a.C., capítulo 1, versículo 14. E Malaquias, 430 anos antes de Cristo, capítulo 4, versículo 5. Isso são datas aproximadas, havendo entre essas profecias um período aproximadamente de 200 anos. Esses profetas profetizaram em épocas onde a apostasia estava grande. O dia do Senhor, ele é mencionado 7 vezes em Sofonias e aponta, antes de tudo, para o período de julgamento de Deus. Um dia em que Deus agirá de modo diferente e único. Ele intervirá no governo humano, revelando seu poder, soberania e juízo. É a previsão do castigo que se abaterá sobre a humanidade longe de Deus no tempo do fim, quando Deus irá mostrar sua ira sobre os desobedientes e vai punir todo o pecado. O futuro dia do Senhor é o período da grande tribulação e do milênio, que a gente confirma em Apocalipse 6, de 1 a 17. Para outros, será o dia do juízo final. No entanto, vemos o uso da palavra dia do Senhor para identificar eventos de juízos por parte de Deus em âmbitos locais durante a história, quando os profetas, por exemplo, descrevem o horror do juízo de Deus sobre seu povo desobediente, como a invasão da Assíria sobre o reino de Israel e o da Babilônia sobre o reino de Judá. Ou seja, para os judeus dos dias de Sofonias, significava o tempo em que Deus trataria seu povo com punição e cativeiro. Nós vemos também no livro de Sofonias o julgamento de Deus sobre as nações. Em Sofonias 1, 2 e 3, o julgamento de Deus é comparado ao dilúvio no sentido de eliminar todas as criaturas. Os oráculos de Sofonias contra nações específicas foram a totalidade da destruição prestes a ocorrer nos inimigos de Deus. A gente vê isso em Sofonias 2, 5 e 9 e o 13 e 15. Aludindo mais uma vez a Gênesis, o Senhor anunciou que Moabe e Amon se tornariam como Sodoma e Gomorra. Sofonias descreve o dia do Senhor como perto e que aconteceria rapidamente. Esse dia é descrito como amargo e terrível. Dia em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Sofonias 1,14. Dia de indignação
dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume diante de nuvens e densas trevas. Farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, e por isso o seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Nessa versão que nós estamos lendo do Testamento na linguagem de hoje, a gente vê um texto bem mais angustiante até. Ele fala também que é um dia de confusão. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O dia do Senhor também tem a ver com juízo do Senhor sobre as nações. Sofonia profetiza contra filisteus, moabitas, amonitas e etíopes. E a última situação que nós vamos ver são os dias que Sofonias fala. Esses dias, segundo a Bíblia em esboço, são 3 dias especiais quanto aos dias que Sofonias menciona. 2 sendo dias angustiantes, primeiro e segundo, e o terceiro sendo um dia glorioso. O primeiro dia angustiante, Sofonias 1, dos versículos 1 a 13, do capítulo 2, versículo 1 a 15, e no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. A história, em sua abrangência, inclui Judá e seus vizinhos e é executado pelo rei da Babilônia. O segundo dia está em Sofonias 1, 14 a 18 e Sofonias 3, do 6 ao 8. Profético em sua abrangência, ele inclui todas as nações e será executado pelo rei dos caldeus. E o terceiro dia, que é o dia glorioso, está em Sofonias 3, versículos 9 a 20. E Sofonias proclama justiça, primeiro para os gentios, depois para os judeus. No versículo 9 ele diz assim: suas várias línguas serão unificadas e purificadas, permitindo que todo o povo adore junto a Deus. E para os judeus, no versículo 10 a 20 ele diz: sua reunião, sua restauração, sua purificação, seu regozijo, o próprio Deus participa de seus cânticos de alegria. A reunião está no capítulo 3, versículo 10, e os versículos 19 a parte A do 20. 3:20, parte B na restauração. 3:11 a 13 sobre purificação e 14:18 do seu regozijo. É interessante notar que a adoração ao Senhor nunca se extinguirá. Sempre haverá joelhos dobrados diante do altar. E em Sofonias, estas pessoas são caracterizadas pela humildade, modéstia e pela confiança inabalável em Deus. No capítulo 3, versículo 12. Trata-se de um remanescente fiel que, apesar da apostasia e da conveniência do pecado, não abre mão de valores absolutos, porque julga ser mais importante agradar a Deus do que aos homens. A figura do remanescente fiel permeia as páginas dos 2 testamentos e sintetiza a ideia de que, mesmo fragilizado, o povo de Deus ainda permanece inabalável. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, permaneça nesta fé inabalável. E até a próxima aula, querendo Deus.